Fala aí, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Tô vindo aqui já trajado também com a camisa da seleção brasileira, exatamente para falar sobre seleção. A Copa América, que vai acontecer aqui no Brasil, já foi confirmado essa semana, né? Teve todo o imbróglio, algumas decisões e tal essa semana, mas está confirmado. A Copa América vai acontecer aqui no Brasil, vai começar daqui a 11 dias, certo? Dia 13, um domingo, e vai ter 4 sedes pelo menos confirmadas até agora. Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, lá em Brasília. Né? Vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Já de primeira, galera, eu quero convidar vocês a se inscrever aqui no nosso canal, tá? Deixar o joinha aqui nesse vídeo e participar também, conversando um pouco com a gente nos comentários, dando também a sua opinião. Você acha correto, você acha errado acontecer a Copa do Brasil agora aqui no Brasil? Manda a sua opinião pra gente debater um pouquinho, mantendo claro o nível de respeito, né? Obviamente, porque é um assunto bastante polêmico, a gente sabe de todas as decisões que estão sendo tomadas agora, muita gente com um discurso muito polarizado para um lado e para o outro, mas vamos tentar manter um pouco do respeito aqui também nos comentários para a gente poder debater esse assunto aí com tranquilidade, com qualidade e com argumentos acima de tudo, tá? Primeiro, galera, eu quero falar aqui para vocês que eu, Bruno Moura, não concordo com a execução da Copa América, pelo menos nesse momento, né, aqui no Brasil. Não acho que seja algo legal, primeiro porque eu acabei de falar, né, que são 11 dias apenas entre hoje e o início da Copa América, então até pouco tempo de preparação, eu vou falar sobre isso mais à frente, né, e eu acho que as coisas vão acontecer de forma muito atabalhoada aqui, de forma muito improvisada. Então, esse é o primeiro argumento que eu trago aqui. Mas como eu falei, existe um discurso muito polarizado entre repudiar o acontecimento da Copa América e defender o acontecimento da Copa América. Vamos tentar ver um pouco dos dois lados, né? Ver um pouquinho de cada um dos lados aqui, só que eu já quero dizer que eu não concordo, tá? Primeiramente. Primeiro argumento, como eu falei agora há pouco, é o pouco tempo de preparação, apenas 11 dias. A gente tem que preparar toda uma logística de 10 seleções. Vão vir pessoas do mundo inteiro aqui, né, para o Brasil, são 10 delegações. Entre elas, não só atletas, mas também pessoas de comissão técnica, pessoas da parte administrativa, chefes de delegação, pessoas que auxiliam no dia a dia da seleção, né? Eles vão ter que ficar hospedados em hotéis, vão ter que viajar entre várias cidades do Brasil, né? Então eu acho que esse é o primeiro argumento contrário à execução da Copa América aqui no Brasil, né? Uma movimentação muito mais intensa de pessoas aqui, né? Que a gente tem que entender que jogador de futebol também é gente, né? Quem trabalha no futebol também é gente. Não é só jogador, não é só atleta, não é só treinador, né? Tem muita gente envolvido nisso tudo, motorista de ônibus, né? Galera que trabalha em aeroporto, galera que trabalha em rodoviária, é muita coisa, é muita gente envolvida nisso tudo aí, né? E que vai ficar exposta a uma situação agora por conta dessa competição, certo? Além do pouco tempo de preparação, muita gente que defende a execução, o acontecimento da Copa América, fala que tem outros torneios acontecendo, tem Libertadores, que inclusive tem viagem internacional, tem Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro da Série A, B, C e D, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Estadual, né? Mas eu acho até que esse argumento, ele defende que, tipo, se tá tendo futebol, porque não tem a Copa América? Mas eu acho que ele joga também pro lado contrário. Porque se tem muito futebol acontecendo aqui, os estádios estão ocupados, né? Os times estão treinando nos seus centros de treinamento, tem muito time viajando, e você aumenta mais ainda essa quantidade de viagens, essa quantidade de jogos, essa quantidade de deslocamento de pessoas envolvidas no futebol aqui. Isso aumenta a quantidade de contato também, pô, entre as pessoas. Então eu acho que esse argumento de estar tendo futebol joga para os dois lados, né? E assim, eu também sou um cara que, por exemplo, eu olho e digo, bicho, não era o momento de voltar esse campeonato agora, não era o momento de executar essa competição agora. Eu, por exemplo, fui contrário à Copa do Brasil acontecer, né, naquele momento. Poderia
botar os estaduais para acabar logo, né? Porque os estaduais são viagens mais curtas no próprio estado, você não precisa pegar 2, 3 aviões para sair de Minas até Manaus, ou do Acre, de Rio Branco do Acre até, sei lá, Santa Catarina, entendeu? Então, são viagens mais curtas, não envolve tanto deslocamento, não envolve tanto hotel, não envolve tanta coisa, então talvez não fosse o momento da Copa do Brasil naquele momento. A Libertadores também, a gente viu o caso do River Plate, que teve que jogar com um jogador de linha machucado no gol, porque não tinha goleiro apto a jogar por conta do Covid. Então, algumas situações têm que ser tratadas de maneira um pouco diferente, né? O River teve um surto de Covid ali dentro. Então, aquele jogo não deveria ter acontecido naquele momento, né? Então, continuo pensando, nesse momento, a Copa América não deveria acontecer. Porque tem viagem internacional, tem muita gente, vai ter hotel, vai ter CT, vai ter que ter disponibilidade de estádio. Então, eu acho que um erro não justifica o outro, né? Em determinados momentos, alguns estaduais até foram paralisados aqui no Brasil por conta da Covid. Imagina se, por exemplo, você tem um desses estados, Goiás, inclusive, foi um deles que paralisou o futebol por algum tempo, e alguns jogos da Copa do Brasil tiveram que sair do estado de Goiás, foram adiados e tiveram que ser mudados de estado para poderem acontecer. Então já pensou se, de novo, um desses estados, um desses distritos, cancela o futebol, proíbe o futebol? Como é que fica? Tem que jogar para outro lugar. Aí fica de novo aquela forma atrapalhada, atabalhoada, né, e improvisada que eu tô falando, que eu discordo do acontecimento de qualquer competição dessa forma, tá? E também, justamente por terem muitos outros torneios acontecendo, o calendário já é inchado, então, por exemplo, você não tem tempo suficiente entre uma partida e outra, né? A gente sabe que tem que ter tempo, por exemplo, no Maracanã, você enfeita para um jogo do Flamengo. Aí no outro dia você já teria que tirar todos aqueles enfeites, todas as bandeiras, todo o mosaico, para no outro dia ter outro jogo, né? Como é que seria isso daí? E se tivesse, por exemplo, jogo do Flamengo e do Fluminense no mesmo final de semana e um jogo da Seleção Brasileira, como é que iria fazer, né? Então tem toda uma situação que ainda não está clara. Como é que vai funcionar toda essa logística, certo? Então, tem que se pensar de uma maneira mais adequada, teria que dar mais tempo para planejar toda essa logística, planejar como vai funcionar tudo isso, certo? E eu acho que o Brasil não tem tempo suficiente para isso. Outra situação é o jogo da eliminatória que acontece depois da manhã, sexta-feira. Aí o povo diz, se a eliminatória vai acontecer, por que não a Copa América? Primeiro, como eu já falei, não se justifica um erro com o outro, certo? As eliminatórias agora, eu acho que deveria ser também empurrada mais lá pra frente. Mas um jogo de eliminatórias é menos prejudicial do que um campeonato inteiro, uma Copa América inteira, né? Cada seleção vai fazer 4 jogos nessa primeira fase, certo? E nisso daí já são... Aí, eu vou até perder as contas aqui, não vou nem lembrar quantos jogos são no total, né? Porque são 4 jogos para cada uma, só que são 5 rodadas, porque são 5 times em cada grupo, o formato da Copa América aí, né? Aí não vou nem saber quanto, mas já dá para ver que são vários jogos, não é um jogo só. E outra, um jogo de eliminatórias não tem o mesmo apelo de que um jogo de Copa América. Copa América, além de ser vários jogos, você envolve várias delegações. Você envolve um apelo maior, uma importância maior para uma competição. Imagina um Brasil e Argentina numa final, numa semifinal, numa quartas de final, um Brasil e Uruguai, uma Argentina e Uruguai, né? Você chama mais pessoas para aqueles momentos, né? Você, apesar de não ter público no estádio, até a final iria ter, só que não vai ter mais, né? Já foi proibido, já foi vetado aqui no Brasil. Não por iniciativa, por consciência de CBF, de Conmebol, mas por proibição mesmo dos governos daqui, né? Então, apesar de não ter público na final, nem em canto nenhum, a gente sabe que tem aglomeração. A gente sabe que o povo vai para a porta de hotel,
o povo vai fazer carreata, o povo vai pra porta do estádio, né? A gente já viu ao longo dessa temporada aqui, até na temporada passada, galera aglomerando para fazer aqueles corredores na porta do estádio. Nas finais estaduais agora a galera fez festa, tudo, se juntou em tudo que era canto para comemorar. A galera se juntou para protestar, a torcida do Santos, por exemplo, se reuniu na porta do estádio para protestar. Então isso tudo é aglomeração. Copa América vai ter isso tudo? Não, vai ter menos. Mas vai ter, a gente sabe que vai ter. E aí tem até aquele argumento da galera de que, se você é contra isso, não aglomere na porta do estádio, não vá pra casa dos seus amigos assistir jogo fazendo churrasco, não vá fazer isso, não faça aquilo. Bicho, eu sei que eu não posso fazer isso e eu tenho a consciência de não fazer. Só que o ser humano, por natureza, ele é teimoso, sabe? E o brasileiro é 10 mil vezes mais teimoso. Então, não sou eu que você tem que convencer a não fazer esse tipo de coisa. Que eu sei que é errado, eu sei que eu não posso fazer e eu não vou fazer. Você tem que convencer as pessoas que são inconsequentes. E pessoas que vão fazer isso. A gente tem que ter consciência de que, tendo a oportunidade, a galera vai pra porta do estádio. A galera vai pra porta dos estádios no jogo da seleção brasileira, vai pra porta de hotel, vai fazer não sei o quê, e vai ter aglomeração. A gente sabe que tem pessoas inconsequentes aqui no Brasil que vão fazer isso. A gente sabe que vai ter pouco que vai vir pra casa, vai fazer churrasco em casa, vai chamar 200 pessoas. 200 não, né? Mas, sei lá, um bocado. A gente sabe que vai acontecer isso, né? Então, esse tipo de coisa tem que ser coibido, né? E na minha opinião tem que ser coibido exatamente não tendo a Copa América, certo? A gente sabe que vai ter esse tipo de aglomeração. Então o problema não é nem tanto você trazer pessoas do mundo todo, você envolver mais pessoas em logística, você envolver mais pessoas em não sei aonde, pai, não sei o quê. O problema não é nem tanto esse. É a gente aqui no Brasil, o cidadão brasileiro, que vai ver um campeonato que tem muito potencial para fazer a pandemia aumentar, acontecer aqui por opção do governo. Porque o governo poderia muito bem dizer, olha, o Brasil não tem condições hoje de receber a Copa América. A gente tem nossos problemas, vamos resolver nossos problemas e a Copa América pode acontecer, sei lá, daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, em dezembro, pode acontecer daqui a não sei quanto tempo, né? Quando a gente já tiver uma situação mais controlada, a população mais vacinada, a imunização mais geral, a imunização mais avançada, digamos assim, essa é a melhor palavra, eu acho. Então, eu acho que o grande problema talvez não seja o acontecimento da Copa América, seja o acontecimento da Copa América agora, certo? Então, tem essa reflexão também, né, aqui pra todo mundo. E mais uma vez, bicho, eu falo a minha opinião aqui, mas eu não sou contrário a você dar a sua opinião também. Quando eu dou minha cara aqui pra falar o que eu penso, eu tô suscetível também a você vir nos comentários e falar a sua opinião. Mas também, vamos manter o respeito, como vocês viram aqui, eu não xinguei ninguém, não falei nada de ninguém, né, não esculhambei nada. Eu dei a minha opinião e eu tô esperando a sua também pra gente debater um pouquinho. O que é que você acha aí também? Então, galera, vamos encerrar aqui esse vídeo, né, dando a minha opinião sobre a Copa América. Véi, tendo ou não Copa América, bicho, eu vou torcer pela seleção brasileira. Claro, eu sou entusiasta do futebol e torço sempre pela minha seleção. Só que eu concordo que não deveria ser o momento, nem o local, pra gente ter um campeonato como esse, tá? Mas, bicho, como eu tô acompanhando futebol e cobrindo futebol, naturalmente eu vou acompanhar e vou cobrir a seleção brasileira e o campeonato da Copa América também, tá? Grande abraço, gente. Obrigado pela presença aqui no canal. Tamo junto e conto com a opinião de vocês também aqui no canal. Um abraço, gente. Valeu.